Saúde, meus colegas! Eu vou trazer um tema aqui muito importante, que é a evolução da graduação de medicina. Você acha, você que está me acompanhando aí, que você acompanha o Saúde Digital Podcast, você acha que o estudante aprendia na década de 80, na década de 60, tem que ser a mesma coisa do que ele aprende em 2020, em 2025? Eu tenho certeza que você vai falar que não, é ou não é? A medicina evolui e, junto com a graduação, a gente precisa levar esses conhecimentos para o médico, né? E isso é um desafio gigantesco para todas as instituições de ensino, para todas as faculdades se adequarem a isso, a esse movimento de rápida aceleração, rápida transformação das necessidades da sociedade. E como que a gente, enquanto professor, enquanto médico, enquanto educador, a gente transmite isso para os nossos alunos? E eu estou tendo o prazer de receber aqui Tiago Trapé, que é meu colega, educador na São Leopoldo Mandic, que a gente tem uma disciplina junto com o Ricardo Silva, que infelizmente não pôde estar presente, né? Mas ele é nosso colega também, temos uma disciplina lá juntos. E quero que você, como eu sempre falo, o seu background, fala aí um pouquinho, Tiagão. Muito bem, comentava aqui antes com o Lourenço, primeiro obrigado, Lourenço, pelo convite, vai ser muito legal a gente conversar um pouco sobre o que a gente vem fazendo. Minha formação é em psicologia, então assim como você disse, sou mais um educador do que um profissional de saúde do ponto de vista do cuidado, da atenção, por mais que eu tenha passado esse percurso lá atrás. Eu iniciei minha carreira numa unidade básica de saúde em Campinas, me formei em Campinas e trabalhei muitos anos dedicado ao cuidado de pacientes, né, de um bairro chamado Vida Nova e Vila Vitória, que é uma região da periferia de Campinas, 30 mil pessoas, que ali ficavam vinculados a uma unidade chamada União de Bairros. Ali eu me consolidei clinicamente, mas sempre olhando muito na perspectiva da organização do sistema. Isso foi sempre uma coisa que me inquietou, e aí eu fui buscando esse caminho a partir de cursos de pós-graduação na área de planejamento e gestão, e aí eu fui para um mestrado acadêmico, na Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas, departamento à época chamava Departamento de Medicina Preventiva, acho que era assim que chamava na sua faculdade. Sim. Possivelmente, hoje é Saúde Coletiva, e eu entrei numa área de Política, Planejamento e Gestão. Já fiz meu mestrado voltado a uma avaliação de agentes comunitários de saúde, metodologias de avaliação de políticas, e fui migrando para essa área. Então, 2 anos depois, eu estou falando de 2006, em 2008, 2009, eu migro e viro gerente de unidade básica também na cidade de Campinas. E aí comecei a me enveredar por esse campo da gestão, fiz meu doutorado e aí fui até a Espanha estudar modelos assistenciais. Então comecei a estudar muito a área de governança, financiamento, modelos avaliativos. Fiquei 1 ano dentro de chama-se Consórcio de Saúde Social da Catalunha, que gerencia a média e alta complexidade. Os hospitais lá são hospitais filantrópicos que prestam atenção ao sistema público de saúde, em modelos de contrato de gestão. Então estudei muitos contratos de gestão, fiquei muito dedicado a isso durante o ano de 2014, e quando eu retornei, eu já dava aula, já trabalhava nessa área de políticas de saúde, área de gestão, de planejamento. Eu entrei na São Leopoldo Mandic em 2015, me dedico lá a uma disciplina de saúde coletiva, atenção primária e gestão, onde a gente consolidou essa disciplina nos últimos 6, 7 anos. E nesse interim eu também dou aula na pós-graduação, a gente tem um mestrado nessa área, na São Leopoldo. Fui professor da Universidade de São Paulo, do Departamento de Medicina Preventiva, da Faculdade de Ciência, da Faculdade de Medicina da USP, durante os anos de 2018 a 2020. Fiquei na pós-graduação e hoje eu estou dedicado muito a São Leopoldo e também presido um instituto chamado IPADES, Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social, onde eu promovo uma série de projetos junto à iniciativa privada, olhando a melhoria dos sistemas públicos e da saúde suplementar. Então me alonguei um pouco, mas esse é o meu background, é por aí que eu me consolidei. Um rico background. Mas, Tiago, eu queria falar, a gente tem lá na Mandic a disciplina Pesquisa, Inovação e Gestão 5 e 6, né? Isso. 5 no primeiro semestre do terceiro ano e a 6 no segundo semestre desse terceiro ano. Isso. Eu trouxe aqui, Tiagão, uns números de uma pesquisa que a gente fez. Você conhece bem esses números, mas só para falar para a nossa audiência a necessidade
e a importância desses novos temas. A gente vai explicar um pouquinho como que a gente trabalha esses temas de inovação, gestão e pesquisa ao longo da disciplina, mas basicamente, resumindo, o aluno ele começa o ano tendo as disciplinas de gestão, negócios, e ele ao longo do semestre ele tem que criar um estabelecimento de saúde, né? Uma clínica, algo que gere lucro. Ele precisa apresentar um plano de negócios, ele precisa apresentar toda a ideia dele para a banca examinadora, os grupos são avaliados e depois esse grupo, o melhor grupo, ele é premiado, são 200 alunos, né? Isso. E no segundo semestre ele tem que fazer a mesma coisa com o negócio digital. Isso. Então a instituição, né, a faculdade, ela reserva esse tempo na grade curricular obrigatória dos alunos para ensinar esses alunos, dentre outras coisas, a criar um negócio dentro da saúde. E aí, pessoal, para vocês terem ideia aqui, ó, a gente faz uma pesquisa todo ano, a gente teve 195 pessoas respondendo, né? No universo de 200, 195 responderam. O NPS foi de 92. A gente perguntou se os temas sobre gestão, inovação e pesquisa são relevantes. 9,5 é a nota de 0 a 10 para a relevância do tema. 9,4 pela metodologia de ensino, porque é uma metodologia que eles põem a mão na massa, eles têm que criar esse negócio ao longo do semestre. E a percepção de aprimoramento do conhecimento foi 9,6. Então, essa pesquisa, com uma amostra significativa, mostra como os alunos estão buscando estes temas e como eles estão assim abertos para aprenderem como criar um negócio, como gerir um negócio e como analisar a tendência. Agora eu queria que você fizesse assim, um panorama para mim desse tempo, desde que você começou como educador até hoje, como que você vê que isso vem aumentando, né? Você acredita que isso tem aumentado rapidamente o interesse dos alunos por esses temas? Eu não tenho dúvida que sim, né? E acho que tem também uma mudança das instituições educacionais que começam a olhar para isso. Então, quando a gente olha esses dados e que você traz aqui, Lorenzo, dentro da nossa instituição, que é a São Leopoldo Mandic, a gente curricularizou essa disciplina. Anteriormente, esses eram currículos ocultos, aconteciam paralelamente, já havia o interesse. E o que acontecia muito, e acontece até hoje, é a gente se deparar com profissionais, aí você está falando diretamente com muitos médicos, mas a gente se depara também com enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, que falam, eu adoraria ter tido isso durante a graduação, teria mudado, né, teriam me antecipado muitas coisas que talvez eu tenha falhado. Acho que as instituições de ensino vêm olhando para isso de uma forma muito cuidadosa, né, para não perder também a sua tradição, mas os alunos já trazem consigo hoje interesses que são distintos de quando você se formou. Você se formou também perto dos anos 2000 e havia ali uma tendência muito clara do estudante de medicina, falando, eu já estou nesse campo há mais de 15 anos, né, dando aula para medicina, que era uma trajetória quase que carimbada, né? Você fazia formação, você entrava numa residência, você ia para a clínica. Acho que muitos dos seus colegas seguiram essa tendência, né? E a gente você até tem uma visão interessante de por que, né? Por que o estudante escolhe fazer medicina, né? Claro. Eu acho que todas as áreas de saúde, a medicina não é diferente. Ela nasce de uma certa experiência prévia. Qualquer profissão, né? As profissões de saúde não são diferentes. Que percepção é essa? Que vivência é essa que nós tivemos em algum momento que buscamos determinadas profissões do cuidado? Com certeza se dá por familiares, isso é muito comum, a gente encontrar filhos, né, de médicos, então por uma percepção de convivência e muito por alguma experiência prévia de atendimento, né? Tem muitas pessoas que passaram por bons atendimentos, que vivenciaram o hospital e ficaram um pouco tocados por aquele espaço e resolvem seguir para essa carreira. Então o nosso primeiro clique, o que nos leva
a alguma profissão, e o que muitos estudantes da medicina são levados por isso, é a percepção do cuidado. Então as pessoas chegam ávidas pelo cuidado, querem saber sobre a clínica, sobre a prática, diagnóstico, a terapia, quais seriam as intervenções necessárias. Eles são chamados por isso, a sociedade chama essas pessoas por esses motivos, né? Acho que os médicos hoje, quando saem e falam que são médicos, a primeira pergunta é que área, né? Que área que você seguiu? Aí você fala radiologia, qual que é a sua especialidade? Tem isso como uma percepção social muito ampliada, que é verdadeira e que está posta. Porém, contudo e todavia, quando a gente trabalha com processos educacionais, a gente tem que ter clareza que para você atingir a excelência em determinados pontos, como cuidado, por exemplo, você precisa entender como o jogo é jogado, como que as coisas se estruturam, porque a clínica, ela é a parte mais frágil do sistema. Porque ela é a parte mais importante e a mais frágil. Importante por quê? Porque é ali que se faz a mudança e é ali que você consegue interferir, né, no bem-estar, na qualidade de vida, né, e na vida desse paciente, né, do seu cliente. E da sociedade. E da sociedade no geral. Mas é uma atividade individual, uma atividade solitária e uma atividade que está determinada por aspectos institucionais, que é o lugar que você trabalha, né? E principalmente por aspectos sistêmicos, que é o que a gente discute muito na disciplina. Quem paga essa conta? Como esse cliente chega até lá? Como que o serviço pode se organizar numa rede mais ampla? Porque você é radiologista, se ninguém encaminha paciente para você, você não faria nenhum tipo de laudo, nenhum tipo de análise. Então, esses determinantes, eles são muito importantes, determinantes do ponto de vista da gestão, né? O que determina que minha prática clínica seja bem executada, que eu tenha um bom recurso tecnológico? Tá bom, e como é que a gente faz para um recurso tecnológico chegar até a sala de um médico? Por trás disso, você tem Conitec, você tem Anvisa, você tem linhas de fomento, vocês têm a área de P&D nas empresas, você tem lugares onde essas linhas são mais fomentadas e outras menos. Em suma, a gente precisa olhar para esse cenário mais amplo para a gente entender como funciona o meu serviço, para eu conseguir dar um pouco mais de dinâmica e conseguir ter uma clínica mais Tiagão, aprimorada. É muito importante, né? Quando você pega essa jornada, o estudante vai escolher a área de saúde pelo fato do cuidado, mas ele logo, quando ele começa a se deparar e olhar para o mercado de trabalho, ele, principalmente nos tempos atuais, ele percebe que ele precisa de novas camadas de conhecimento. Sim. E aí, são algumas camadas que a gente poderia citar, mas eu vou ater aqui em 2 grupos de camadas. Uhum. Uma camada eu chamo de conhecimento sobre negócios, né? Que a gente trabalha na nossa disciplina. O que são esses pilares de negócio? Gestão, marketing, vendas, finanças, tecnologia, sistemas, né? Então, hoje, o médico que vai ter a empregabilidade ou o melhor aproveitamento da sua força de trabalho, ou o médico que tende a ser mais competitivo é aquele que é bem formado, que detém o conhecimento técnico, que detém a experimentação, a prática, mas que também tem essas camadas de conhecimento para que ele possa performar bem no mercado competitivo. Exato. Então, esse é o primeiro ponto e a gente fala mais dele. O segundo ponto, Tiagão, é uma visão ampla, macro, do sistema econômico de saúde, geopolítico, que muitas das vezes as faculdades humanas têm muito e as faculdades biológicas elas não aprofundam, né? Porque se um médico ou qualquer profissional de saúde forma e não entende como que estão as forças, como as peças do xadrez, elas estão distribuídas no tabuleiro, considerando o sistema de saúde, ele tem muita dificuldade e frustração. E aí ele chega e fala assim, nossa, mas é isso que tem para mim? É isso que tem para você, mas você não está preso a isso, né? Você pode achar as suas saídas. Comente um pouco aí sobre essas grandes camadas. O que você acha? Eu acho que você integrou muito bem nessa sua fala os 2 aspectos, que a gente chama do aspecto mais sistêmico e o aspecto mais institucional e prático, né? Que tem que estar sempre muito integrado quando a gente pensa nesse bom profissional. O primeiro ponto, que é bem importante, é a gente saber algo que você discute muito aqui no podcast, que a medicina se tornou um commodity.
está se tornando um commodity. Antigamente, né, há poucos anos atrás, haviam poucas vagas. Isso fazia com que houvesse uma demanda muito grande e uma oferta escassa de profissionais médicos que fazia com que o posicionamento fosse muito rápido, né? Você tinha um mercado, né, acessível para o recém-formado, para o cara que ganhava o CRM ontem. Isso está mudando com a abertura de novas escolas. E aqui eu não estou advogando nem a favor nem contra a política de abertura, mas fazendo uma análise de cenário. A abertura, né, um crescimento exponencial, né, maior do que o crescimento populacional. Isso faz com que a concorrência aumente, faz com que a medicina se torne commodity. O que eu estou chamando de commodity? É o que todas as profissões passaram. A pessoa formada e com aquele título na mão, ela tem um valor de mercado que vai ser um valor pago em todos os lugares com custo baixo e padronizado. Não é um valor agregado. E como que se agrega valor? Né? Como que a gente coloca valor nesse profissional? A partir de algumas competências e habilidades que você bem nos disse e que talvez você já tenha discutido aqui em outros podcasts, que é o que a gente discute na disciplina, que é a saúde baseada em valor, ou medicina baseada em valor, que tem que ter esses temas, né? Boas práticas clínicas para você gerar bons desfechos, trabalho bem executado do ponto de vista dos insumos dos insumos e das necessidades que você vai incorporar num determinado tratamento para que você seja eficiente, mas junto com isso você tem que ter um olhar fundamental para a experiência do paciente e um olhar muito aberto para o funcionamento do sistema. Então, eu acho que essas habilidades têm que ser postas. De que jeito, de que forma, que eu acredito que a gente tem que discutir? Primeiro é a pessoa saber como e quem vai contratá-lo e como vai funcionar. E no Brasil a gente tem 3 fontes, igual tem em qualquer lugar do mundo. Ou ele vai trabalhar para o governo, ou ele vai trabalhar para a iniciativa privada direto, que é o pagamento direto, ou ele vai trabalhar para um plano. E quando a gente fala que é simples, são só 3. É muito complexo, porque o funcionamento do SUS é um funcionamento altamente complexo, muda de cidade para cidade, tem formas de contratação que são muito distintas para o médico, pode ser PJ, pode ser por concurso público, muitos lugares fazem concurso com CLT, ele pode ser por um pagamento direto, que ele põe o preço da clínica que ele quiser, mas a gente sabe que é um posicionamento mais nichado, porque são poucas as pessoas e poucas as cidades que têm essa capacidade de pagar, porque a maior parte das famílias ou tem plano ou vai para o SUS. E os planos de saúde, que é onde a gente tem abordado muito, que tem a ver muito com a nossa clientela, com os nossos alunos, que é entender como que os planos de saúde funcionam. As pessoas saem com uma ideia de que o plano de saúde ele é igual à iniciativa privada do ponto de vista do pagamento direto, sabe? Eu me negocio, é simples, e não é, ele é um sistema. Ele é um sistema fechado, ele é um sistema que tem modelo de remuneração, que tem organização de serviço, que tem modelos de avaliação, que tem uma série de normativas. Então, essa compreensão que muitas vezes é chata para o aluno, né? O aluno enxerga isso e aí a gente tem que criar habilidades Perfeito, e formas. Né? E aí, você falando, a gente está junto lá há 4 anos, né? E aí você está muito mais tempo que eu. Mas eu consigo ver assim, porque isso que você descreveu, isso foge do porquê que o aluno escolheu a medicina, né? Isso. Então, o que a gente está falando aqui, essas novas camadas de conhecimento, ela não está ali não vem ali na lista de expectativa do aluno numa faculdade de medicina. Então, aí a gente começa a implementar isso, a gente começa a falar isso, né? E muitas das vezes, além de ser, não é que é chato, é pouco palpável para ele. Porque ele não está vivenciando o mercado de trabalho. Se ele não tiver alguém próximo, como um pai, uma mãe, um parente, para contar isso para ele, é algo que ele vê como muito distante. E, ao mesmo tempo, a semana que vem vai ter a prova de pneumo. Do Ricardo Ciufi. Urgência. De urgência e emergência, que vai cobrar a nota dele. E aí, mas eu vou lá para a disciplina para aprender novas camadas de conhecimento em negócios, em tendências em gestão, sobre sistemas de plano de saúde, mas na semana que vem tem a prova da UE, da urgência e emergência, né? Isso na cabeça do aluno começa a borbulhar, né? Sim. E aí cabe a nós, enquanto professores,
mostrar a importância disso, e aqui é claro que tem o conflito de interesse, porque nós ministramos essa disciplina, mas mostrando para ele que ele precisa dessas camadas de competência para não ser justamente uma commodity. Exatamente. Acho que aí entra a metodologia, né, Lourenço? Que a gente vem trabalhando de uma maneira muito árdua, assim, nas nossas rotinas antes das aulas, né? Você tem que ter método. Conta aí um pouquinho pra gente. Não, eu acho que a nossa disciplina se baseia, você bem disse no início, né, num projeto que ele é longitudinal. Então a gente trabalha uma metodologia baseada em projetos, esse é um método, né, onde ele tem uma linha, né, de condução, que é essa. Vocês vão construir um serviço de saúde ao fim desse semestre. Essa é a sua entrega que está lá na frente. Esse é o seu projeto. A partir disso, a gente vai apresentando as camadas para esses alunos. Desde o dia 1, eles são confrontados a trabalhar em pequenos grupos, de 5 alunos, que pode ser por afinidade, a gente já separa. Segundo ponto que a gente pode falar um pouco mais, eles são mentorados por alunos que já passaram por essa disciplina. Isso dá um senso de pertencimento e faz com que a gente continue o ciclo de formação desse aluno depois que ele acaba a disciplina. E a gente tem vivido isso de uma maneira muito, muito bonita, né? Os alunos voltam e querem ser mentores e querem ser ser monitores da nossa disciplina, porque ali a gente impõe outras camadas, a gente faz um projeto paralelo de liderança e de gestão com esse grupo, né? E aí, a partir dessa linha, né, de construção de projeto, a gente vai então introduzindo essas camadas. Que camadas são essas? São camadas de organização de um sistema de saúde que vai interferir diretamente na vontade do seu serviço. Financiamento é a segunda aula. A primeira aula, perfil epidemiológico. As pessoas muitas vezes odeiam epidemiologia, difícil, aquele monte de dado. Mas a epidemiologia, na perspectiva do médico, é mercado. Exatamente. É mercado, né? Se as pessoas estão envelhecendo, onde vai estar a demanda? Em doenças do envelhecimento. Isso daí é uma obviedade, mas você tem que ser dito e mostrado. Pessoal, se você for hoje um profissional, né, de paralisia infantil, você não vai ter trabalho, porque foi erradicada por uma tecnologia anos atrás. O perfil epidemiológico molda a sua escolha. E as pessoas têm que olhar para isso de uma maneira, né, bastante atenta. Exatamente. A gente fala muito isso em aula, né? Você pode olhar como um dado epidemiológico, você pode olhar como tamanho de mercado para a clínica que você vai ter que entregar no final do semestre. Isso. Se você quer construir uma clínica para AVC, qual é a quantidade de idosos que tem na sua região que você vai montar a sua clínica? Qual que é a taxa de envelhecimento dessa? Então, a gente faz o aluno entender que a epidemiologia também é tamanho de mercado que vai gerar a receita dele, o lucro dele e implementar ele nesse contexto de mercado. E a importância da clínica dele, né? Da opção clínica dele, né? Da especialidade porque dele. A gente está exagerando, você pode querer trabalhar com paralisia infantil? Pode. Não, eu amo paralisia infantil. Tudo bem, mas saiba que se você não encontrar um nicho muito específico, você vai ter dificuldade financeira. Sim. É claro que paralisia infantil é só um exemplo aqui, porque ninguém vai... porque já foi erradicada. Sim, mas vai ser pessoas que tiveram, mas, assim, que tem algum laço. Mas você precisa entender isso e se colocar na pele da pessoa que vai trabalhar com aquilo quando você estiver formado daqui 3 anos. Esse é o pensamento que a gente quer. Você vai montar uma clínica de pediatria, olhe né? Vai lá no DataSUS, vai fazer pesquisa e vê o tamanho do mercado. Para aonde que estão os seus concorrentes? Onde que eles se posicionam? Você vai conseguir atender out of pocket ou você vai ter que atender convênio? O convênio está credenciando novas clínicas nessa região que você escolheu estudar? Então, estas tarefas que a gente dá, esse exercício, já coloca o estudante na pele de quando ele estiver formado. Isso mesmo. E a gente evita que ele tenha esse baque, assim, nossa, formei, estou com o diploma, o que eu vou fazer agora? Isso, e a própria faculdade, né, historicamente, ela dá uma dimensão, e eu vou citar uma frase que vocês médicos falam muito, é muito famosa, que a clínica é soberana. Você deve ter aprendido essa... Muito. E, gente, a hora que a pessoa entra dentro de um serviço, eu estou falando de um plano de saúde, ela não é soberana, o protocolo é soberano. Ali ele vai estar sendo engolido por um modelo de financiamento, por glosa, né, por uma série de tendências que o mercado hoje vem
vem se organizando para dar conta, né, dos custos, para dar conta, né, do seu balanço financeiro, que recai sobre a prática clínica. E a pessoa obrigatoriamente, muitas vezes, vai ser um seguidor de protocolo. E é ruim você falar isso na disciplina. As pessoas se sentem mal, acham que estão perdendo autonomia. Mas esse é um dado de realidade. Isso é um dado de realidade. E não estou falando uma realidade vivida por você ou por mim. É a realidade que hoje tem papers falando sobre isso, modelos norte-americanos que trazem frustração de médico, né? A dificuldade desse médico que vem com essa tendência a ter uma autonomia plena e a hora que entra ele fala: aqui é esse o passo a passo, principalmente com os modelos verticais hoje, que vão assumindo cada vez mais os modelos junto aos planos de saúde. Então a gente tem que construir isso e construir essa passagem, né, do que seria o ideal, né, o que seria o que a universidade criou como uma forma plena de se fazer o cuidado e o que hoje se dá nessa relação, né, entre os sistemas de saúde, como eles estão organizados. Porque um pouco do nosso papel enquanto educador nesta disciplina é trazer para o meio do curso dele e pensar estrategicamente posicionado no meio para que ele comece a estudar o mercado e a sua área de atuação e o seu segmento de uma maneira mais pragmática, prática, fazendo as contas e que dê tempo na metade final do curso ele se preparar para isso e chegar mais adaptado ao mercado de trabalho. E você citou uma coisa, uma ação muito interessante, né, que a gente implementou. Como é um tema bem diferente, que o aluno não está acostumado a lidar, essas novas camadas de conhecimento, o papel do monitor ele é chave, né? Porque o monitor ele já passou, ele foi aluno da disciplina no ano anterior, então ele já passou por o processo de construção do negócio dele. Ele já seguiu todo o caminho e agora ele tem a oportunidade de contribuir com a formação deste aluno que está recebendo o conteúdo pela primeira vez. Uhum. Né? E aí, uma outra ação que nós fizemos e deu muito certo já que você está, monitor, já que você está neste papel de ajudar os seus colegas de grupo, porque cada monitor ele tem 3 ou 4 grupos para auxiliar, você está tendo perante esses grupos um papel de liderança. Uhum. E você deve gerenciar e liderar esse grupo como se você estivesse na sua empresa, no seu hospital, na sua clínica, liderando outras pessoas. E a gente implementou, e aí sim é uma mentoria, uhum. né? A gente implementou uma mentoria lecionada por mim e por você, pelo CIUF, de gestão e liderança para os monitores, uhum. né? Que a gente passa o conceito de assertividade, de comunicação assertiva, de ensinar a dar feedback, de como você vai resolver conflitos, ferramentas digitais, processos, ferramentas de Kanban, Trello, e este monitor, ele consegue ter o assunto durante a mentoria conosco, mas ele consegue aplicar quando ele chega para a monitoria dele, né? Como que você percebeu isso? Qual que é a sua percepção? Fala um pouquinho aí. Não, esse acho que é o ouro, né? Acho que a partir daí você começa a consolidar um termo, que é um termo técnico importante, que é o itinerário formativo desse profissional médico, né? Uma coisa é quando você dá uma disciplina no segundo, no terceiro, no primeiro ano e aquilo acabou e ficou. Aquilo se torna um documento no drive dele muito difícil de acessar. Quando você faz isso no terceiro ano, no quarto se oferece essa disciplina, e no quinto ele tem a possibilidade, por exemplo, de fazer um internato eletivo em gestão, você está criando um itinerário que faz com que as pessoas se consolidem. Esse da monitoria, ele é muito, muito interessante, porque a gente está indo para o terceiro ano agora. O primeiro ano, se você vai se lembrar, Lourenço, a gente fez a monitoria ainda aprendendo. E os monitores ficavam responsáveis muito em cima dos projetos. Foca no projeto, você tem que ajudar aquele grupo a fazer o projeto, que é o projeto que eles estão desenvolvendo na disciplina. E aquilo se tornou uma coisa com uma série de conflitos que apareciam. Por quê? Porque os alunos que estavam sendo monitorados
nas suas falhas, colocava a culpa no monitor. Muito comum isso, né? Quando você tem alguém que está acima, você acreditar todos os seus fracassos a essa figura. A gente faz isso desde que somos nossos filhos, desde fazem isso sempre, bastante com a gente, né? E aí a gente percebeu que não era suficiente só a questão técnica. A gente sabia disso. E aí a gente começou, e aí você montou, estruturou, a gente inseriu isso no modelo de mentoria, inseriu esses temas, você montou esses temas, tá? Isso aqui é muito aqui pelo Lourenço, ele que devia estar sendo entrevistado para isso. E a gente percebeu, esses dados que você leu, foi um dado de um relatório que a gente fez de avaliação, que a gente avaliou os mesmos temas no ano anterior. E a gente teve aumento de 15% nas notas, 20% da nota, sem mudança de tema, sem mudança de metodologia, mudando apenas, sem mudança de docentes. A Bel só que saiu, foi uma mudança, né? Mas a única mudança significativa, né? Além da saída da Bel era uma outra professora que foi fazer medicina, né? Ela era enfermeira, foi fazer medicina, se encantou a fazer medicina, ajudou a gente a consolidar. Mas foi a entrada da monitoria com esse modelo de mentoria. Isso para nós é muito claro. E hoje as pessoas nos procuram, que tá chegando um monte de mensagem. E a monitoria, os alunos querem fazer. Por quê? Porque não é mais apenas uma mentoria para projeto da disciplina. É isso, junto com isso, uma série de skills, né, que a gente está desenvolvendo com esses alunos que eles aplicam. Por exemplo, acho que tem um caso muito legal, que era o pessoal da Atlética, né? Que trazia os problemas da Atlética. O pessoal tinha o presidente da Atlética era diretor, e trazia, e ali a gente discutia os temas da Atlética para desenvolvimento de habilidades. Você fez isso, né? Conta essa história. Primeiro mandar um beijo para a Bel, muito querida, ajudou muito a gente, né? E agora fazendo medicina e vai ser uma excelente médica, sem dúvida. Mas o passo aí foi, numa dessas mentorias com os monitores, um deles trouxe que estava tendo problema com o treinador de vôlei. Aqui no estado de São Paulo, pessoal, as intermédias, né, os jogos entre as faculdades, Jumed e tal, é muito disputado, é muito aguerrida, os alunos investem bastante nisso e tal. E eles tinham um contrato com um professor de vôlei que ia lá e o professor estava pisando na bola. E os alunos... e o líder lá deles, que era um dos monitores, sem jeito de falar com ele. Assim, falei assim, não, vem cá. Vamos, durante uma aula de feedback, Foi durante uma aula de feedback. Ele trouxe o caso. Aí eu expliquei para ele, falei, você precisa dar um feedback para ele assertivo, tirar ele, não vai ser na quadra, não vai ser durante o jogo, você vai convidar ele lá para a sede administrativa da Atlética, no outro dia, tal. Dei os passos tudo para ele. E ele deu o feedback e a coisa mudou da água para o vinho, né? Melhorou muito. E aí esse monitor ficou assim, caramba. Eu falei, então, agora passe isso para frente. Passe isso para frente, a importância de você falar. Porque ficava aquele tititi, um falando do outro, um falando... E não tinha eficiência, né? Então, esse foi um caso muito legal de uso que não está relacionado à medicina. Sim. Mas, com certeza, gerou aprendizado. Que é o currículo, muitas vezes o currículo oculto, né? Aliás, o Luiz, né? O Arritmia, que é atual presidente da Atlética lá. Foi muito legal. Então, acho que esses temas, né, Lourenço, que a gente começa a estabelecer, ele vai dando uma dinâmica. E lembrando, tem que ser uma dinâmica de tempo. Se fizer uma coisa só pontual, não vai dar certo. E aí acho que eu insiro outras camadas. Monitoria, a disciplina, a liga, né, de gestão e empreendedorismo, que você trabalhou, sempre está muito próximo, a gente faz muito evento junto. E a São Leopoldo ainda tem um hub, né, que a gente trabalhou muito perto, hoje eu não estou mais ligado, você também não, mas o hub... É uma área de inovação e de gestão que faz também uma série de trabalhos junto aos estudantes, de liderança, de encontros. Então, tudo isso vai consolidando um itinerário formativo para esse médico, futuro médico, que essas camadas vão sendo inseridas, vão fazendo parte do raciocínio. Assim como o raciocínio clínico ele se estabelece na cabeça de vocês médicos e dificilmente se perde, o raciocínio de gestão tem que também ser estabelecido. E por isso ele tem que ser falado constantemente, que a gente chama isso, né, de uma espiral contínua.
Momentos distintos, isso vai ter que aparecer. Isso tem que se dar desde o primeiro ano. A gente consolida uma disciplina no terceiro, mas a gente vai trabalhando isso com o cara da monitoria no quarto, com as ligas no terceiro, com as ações de liderança, com parceria com o Hub, com os eventos que a gente toca muitos lá dentro. Então, a gente tem que ir consolidando isso. Trapé, cabe falar, né? Eu sou empreendedor na minha empresa, você também, você tem o seu instituto. Cabe falar que essa liberdade que a gente tem para trabalhar esses temas e trazer novas mudanças e sugerir, propor mudanças, isso está debaixo de uma cultura maior que é a cultura da São Leopoldo Mandic. Sim. Endossada pela alta liderança, né? Isso é fundamental, porque a gente não consegue, enquanto professores, passar isso, ter essa liberdade, se não houver um endosso, se não houver o apoio, se a alta liderança não acreditar que aquilo é o melhor para o aluno. Sim. Acho que esse ano até a gente vivenciou, né? É muito interessante isso, fazendo a propaganda aqui da São Leopoldo, mas é importante porque é o lugar que tá dando chão para a gente fazer essa construção. O dono, né, o diretor-geral, que é o fundador, que é o Dr. José Luiz Junqueira, que é um grande empreendedor, ele é dentista de formação, mas um grande empreendedor, ele pediu esse ano passado, já estamos em 25, em 24, para que áreas de gestão da faculdade participassem de algumas aulas da nossa disciplina na área de inovação. E aí a gente trouxe o pessoal do marketing, o pessoal de estratégia, o pessoal de SG, né? E ele próprio, vocês imaginam, o diretor-geral da faculdade, a faculdade tem quatro campi, né? Limeira, Araras, Campinas e Arco Verde no Pernambuco, Hospital, hoje é um grupo grande, consolidado. Ele se despendeu seu horário para vir dar 4 aulas seguidas de 1h30, onde ele sentou com os alunos e falou: o que é mercado? Né? O que vocês entendem? Que futuro que vocês querem? Vou contar um pouco a história da São Leopoldo, falar a importância de você construir legado, e com todos os alunos no entorno dele. Isso é uma coisa que dá um posicionamento muito interessante, né? Que traz um pouco dessa relação da instituição com esses novos modelos formativos. E sem contar, só para fechar, a mudança curricular, né? Que hoje é uma mudança que a gente integra pesquisa, inovação e gestão. Desde o primeiro ano eles têm, primeiros anos mais voltado à área de pesquisa, bioestatística. Depois a gente constrói no terceiro ano essa área muito focada em gestão e inovação. Mas são disciplinas que foram curricularizadas, mas integradas com múltiplos conhecimentos, né? Então é uma nova matriz curricular que eu acredito muito, né? Ela tem diversos desafios, né? De sair daquele padrão mais verticalizado para um padrão que seja mais integrado, mas isso conversa com essa nova visão de processos de trabalho. A pessoa hoje que domina um determinado tema, ele vai ser uma pessoa com um bom posicionamento no mercado, mas vai ser um commodity. A pessoa vai precisar integrar outros saberes. Isso vai se amplificar, não só com o número de profissionais, mas você estuda muito isso, fala muito sobre isso. Inteligência artificial, as respostas estão aí. A pessoa tem que saber fazer síntese, trabalhar em grupo, ter habilidade de comunicação, né? Fazer com que o paciente se sinta satisfeito e saia daquela consulta feliz, trabalhar com boas práticas, trabalhar com eficiência, trabalhar com bons desfechos. Tudo isso precisa estar integrado, e para isso a formação precisa estar integrada. É sair da visão... É a Revolução Industrial, né? Que era antes voltada às práticas fragmentadas, e hoje é uma prática que tenta ser integrada a essa nova dinâmica que se consolida cada dia no mercado médico muito forte. E é muito legal, Trapé, que eu estou tendo a oportunidade também de fazer monitorias com médicos já no mercado de trabalho. Com médicos que começam a sua carreira, crescem e, de repente, eles batem num teto. E aí ele olha para o lado, olha para o outro, ele percebe que ele está sozinho, que ele é solitário, porque ele é um empreendedor do consultório dele, da clínica dele, e que ele, por muitos anos, não buscou essas novas camadas de conhecimento. Uhum. E que agora ele precisa virar a chave. E agora ele precisa se adequar a este novo mercado. E é muito legal ver que a resiliência do médico e a capacidade dele, quando ele assume esses riscos de sair da zona de conforto,
a satisfação ela vem muito logo, assim, porque trabalhar sem gozar daquilo que você faz é uma espiral de morte, assim, você vai cavando para o fundo, né? Então, quando você vê que o médico plugou, não, agora eu tirei as teias de aranha aqui da minha mente, então eu renovei aqui e eu pluguei nesse negócio aqui agora. Ele começa eu não estou nem falando de retorno financeiro. Sim. O retorno financeiro, ele vem e virá, mas a satisfação, o desejo pela profissão, o desejo pelo ato de cuidar. Por quê? Porque ele saiu daquela lógica que ele está, talvez, da Revolução Industrial, apertando parafuso ali do Charlie Chaplin, né? Então, é muito interessante e eu fico muito feliz de estar participando desse processo. Há 20, 30 anos atrás, isso não fazia sentido, porque não precisava. Não precisava, só o conhecimento técnico era suficiente. Agora, quando está num mercado competitivo, com essas análises macro que a gente, de planos de saúde, de sistema de saúde, com cada vez menos orçamento para o SUS, tudo isso interligado, é necessário que o estudante de medicina se plugue, que o médico se plugue para entender e usufruir daquela profissão que ele escolheu lá, que é cuidar. Para ele poder cuidar com amor, com satisfação, ele tem que usufruir desses conhecimentos. Sem dúvida. E aí, como educador, né, eu acho que a gente tem essa função, e você contando me lembrou, eu não vou saber parafrasear, né? Depois, Lourenço, você pode colocar no seu podcast, é uma frase do Eduardo Galeano, escritor uruguaio, já falecido, que foi muito importante, que ele tem um conto que é muito bonito, que é uma criança que nunca tinha visto o mar, e ela vai subindo na montanha junto ao pai dele, e aí ele se dá e se vê diante daquela imensidão, uma coisa muito grande, e pega a mão do pai e fala: pai, me ajuda a olhar. Acho que a função do educador é ajudar a olhar numa imensidão que é muito complexa. Os sistemas de saúde, a forma, a pessoa tá tudo bem, ele tá com o paciente ali, mas por trás dele tem toda a parte de uma cadeia produtiva que faz com que o esteto dele esteja lá, balança, né, todos os insumos, tem o serviço, tem como o paciente chega, como ele paga, quem paga, como ele é contrato. Isso é uma imensidão. E a gente tem que apertar a mão e falar: olha, eu vou te ajudar a olhar. E quando a gente olha para as lideranças, que é o que a gente quer formar, a gente faz eventos, e você me ajudou nessa consolidação, a gente fez junto, que era um Leader Connection, que era um evento que trazia grandes lideranças do setor para falar sobre a sua trajetória. Médicos já consolidados para falar para estudantes, num evento fechado. Eu nunca vi nesses todos, a gente fez algumas dezenas, né? E você entrevista muitos deles, eu nunca vi grandes figuras consolidadas que abdicassem desses conhecimentos. Que você fala: ó, o que você acha da epidemiologia? Esses caras sabem discutir epidemiologia. O que você acha da questão do mercado atual? Eles sabem discutir os mercados atuais. O que você acha hoje sobre o rumo da profissão e a ampliação de faculdades? Ele sabe fazer a discussão. Não que ele seja especialista em tudo, mas ele tem essa visão ampliada, né, que permite com que ele seja bom em alguns aspectos, mas tem uma visão ampliada. E aí me trouxe um último ponto que eu acho que vale a pena, você que é um grande, além de um grande professor, um comunicador. Ontem eu li uma reportagem sobre um novo posicionamento em multinacionais, que é o diretor de felicidade. Você tem visto sobre isso? Se alguém viu sobre isso, li ontem uma reportagem sobre isso, que está sendo uma tendência. Pessoas que estão hoje voltadas a fazer com que os trabalhadores, que as pessoas, né, da dinâmica, que a dinâmica do trabalho seja feliz. Eles deram esse nome. É um nome curioso, né? Deve ter sido talvez uma livre tradução, mas que é o que você conta, né? Da gente a gente ser dono das nossas práticas a ponto da gente não ser um apertador de parafuso. Isso faz com que a gente renda mais, a gente trabalhe melhor, a gente consiga progredir, né? E ver sentido no que você está fazendo, sentido. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que essa sua figura aí do livro é sensacional. Eu mando a frase depois. Manda para mim, por favor. Porque esse é o papel e a gente também tem um privilégio, o educador, de ver isso acontecendo, né? De ver essa realidade. E do outro lado, aquele que não está vendo sentido no que faz, numa época tão conectada e que as coisas acontecem tão rápido, é muito difícil ele ficar esperando pela aposentadoria dele.
O tempo não vai passar para ele chegar e aposentar, porque a conexão, as conexões são muito rápidas. Hoje mesmo, a gente discutindo lá no grupo da Mandic, o DeepSeek, né, a nova inteligência artificial que está revolucionando, incrível, como uma startup chinesa deu um crash, um tri de mercado, $1 trilhão que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos perdeu. Com a NVIDIA e com a NVIDIA, Microsoft, todos que investem em tecnologia, em menos de 2 anos do lançamento da primeira, que é a OpenAI. Olha a loucura dessa velocidade que acontece. Como que uma pessoa, um profissional estudioso que escolheu a carreira de dedicar-se ao cuidado pode ficar 20, 30 anos sem ver sentido no que está fazendo, apertando parafuso. É inadmissível isso. Isso a gente conta aqueles grandes casos que aqui já deve ter sido contado e todo mundo que gosta dessa inovação conhece. O caso da Kodak, da Blockbuster, né? Que são casos que exemplificam muito o cavalo passando selado, né? E a pessoa que resolve caminhar, né? Ao invés de montar. E aí isso é um aspecto que a gente tem trabalhado muito na disciplina, né? Uma parte também que você ajudou e você fica bem próximo dessa área da inovação, né? Que é trazer esses conteúdos digitais, desde as metodologias ágeis, inteligência artificial. Ricardo Siuf, que é pneumologista, que dá essa disciplina, estuda muito também como gerar prompt. E que eu acho muito importante dizer é utilizar isso na disciplina curricular. Então, assim, não adianta a gente falar sobre isso e mandar o cara fazer um trabalho só na mão, né? Não faz sentido. A gente tem encorajado nesses projetos falar, vocês usem e obrigatoriamente tem que usar. A gente ensina na aula a usar os prompts e fala assim, para vocês usarem. Usem. Se a gente não falasse, eles usariam, porque hoje os Mas estudantes sei lá, usam. cara. Talvez não, né? Eu sempre pergunto assim, quantos conhece o GPT? Já não é a maioria. Não é aí, quantos tem o app baixado no celular? Não, então, assim, são poucos. Eu acho que na próxima, esse ano agora, vamos ver a casuística, mas... Talvez maior. É incrível. A penetração, ela não é mesmo nos nativos digitais, em jovens de 22, 20 anos, né? Que são os nossos alunos. Isso, a gente usa, né? No primeiro dia, até a gente pergunta, o que vocês estão aprendendo em cardiologia? Aí eles falam, não sei, alguma hipertensão arterial. Eu falo, então me dá um segundo. E eu entro numa dessas plataformas e falo, monte uma aula de hipertensão para os alunos. Faço com eles, né? E aí aparecem os slides bem feitos, com passo a passo, diagnóstico, tal. Aí eu abro e falo, vejam só, eu, que não sou psicólogo de formação, tenho uma aula pronta sobre esse tema. Que provavelmente deve ter erros ou acertos, mas tá pronto. Então o diferencial não está mais aqui. O diferencial está agora. Faça uma pergunta sobre isso para mim. Eu não vou saber responder. Então está na arguição, na capacidade comunicacional, de fazer síntese, de compreender o que está posto no mundo, né? Então é isso que a gente começa a encorajar. Vocês vão usar e tem que usar. Eu não admito mais hoje uma apresentação mal feita com tanta IA. Feia. Assim, pelo amor de Deus, né? Não vai fazer uma coisa em branco com coisinhas. Isso faz mais sentido. Agora, você precisa dominar o que você está falando. E aí que a gente começa a avaliar, né? E aí, o que você quer dizer com isso? Por que você trouxe esse tema e não o outro, né? E aí coloca um outro nível de informação, né? Que é um nível que a gente sabe que incorpora mais. Quando a pessoa estuda, quando a pessoa apresenta, né? A fase oral, a arguição oral é melhor do que a escrita. A hora que você espremer tem que sair caldo, né? Se for ficar só lá na apresentação no PowerPoint. Agora, eu vejo isso como o papel do professor, do educador, com a inteligência artificial, ele vai ser cada vez mais assim, use, abuse, mas vem cá que eu vou te arguir. E aí, esse novo posicionamento, eu acho que remonta a uma época lá atrás, onde a gente tinha as provas orais, né? Onde que a gente tinha as provas de arguição. Então, isso vai gerar mais trabalho para o professor. O professor, para arguir, ele vai ter que saber também. Ele não vai poder levar as perguntas prontas, senão vai ficar evidente. Mas a gente caminha também para uma maneira que o aluno vai ter menos chance de enganar.
Menos chance de enganar e, ao mesmo tempo, isso nos leva a um nível de formação individualizado, né? Por quê? Porque para você arguir cada um deles, você tem que ter uma estrutura que permita você sentar com 40 alunos de uma turma para fazer essa arguição, né? Então você precisa. Hoje a gente, na São Leopoldo, consegue ter uma estrutura que a gente trabalha hoje com 3 docentes nessas turmas. A gente consegue ter monitoria, fazer isso junto. Então muda processos estruturais da formação. A gente precisa ter mais gente formando essas pessoas, porque as estruturas de conhecimento não é mais uma sala com 120 que você dá uma aula, depois dá uma prova. Isso pode acontecer para um tema ou outro. Mas se esse for a tônica da formação, esse cara sai mal formado. Não tenha dúvida que esse sujeito vai sair mal formado, né? Senta lá atrás, dá um jeito, tal, faz uma prova de qualquer jeito. A gente sabe que... Não que a prova seja ruim, longe disso. A prova é necessário a gente dar a prova, né? Aliás, é bom falar métodos de avaliação aqui, como é que a gente utiliza. A gente tem um projeto, que é esse projeto de longo prazo, só que no primeiro semestre a gente faz uma avaliação dessas tradicionais, né? Avaliação de conteúdo, onde a gente passa textos de referência e a gente quer que eles leiam, interpretem e saibam fazer uma prova, assim como uma prova de residência, uma prova de concurso público que eles forem fazer. Então a gente está olhando para essa habilidade, a gente não está descartando ela. É importante, ler e interpretar é fundamental, né? Então a gente dá uma categoria de textos, uma primeira prova. O segundo aspecto que a gente trabalha, toda aula eles têm uma avaliação. Então o cara tá lá, não tá nem aí, não quer trabalhar em grupo, aquele dia ele vai ter uma nota menor. Não tem problema um dia, as pessoas fazem escolhas, tem dia que a gente não tá bem, né? Mas aí a gente vai modelando. Então a gente dá uma aula, as pessoas vão pro trabalho em grupo, a gente fica circulando. E aquele dia sai uma aula, e eles têm que fazer um trabalho sobre aquele tema. Então, primeiro tema, financiamento do setor. Então tá, agora escolha um plano de saúde onde você vai endereçar e por que você quer trabalhar com esse plano. E ele tem que olhar para a aula que foi dada sobre saúde suplementar, sobre modelo de financiamento, modelo de remuneração. A gente trabalha, é uma aula bem legal, né? A gente trabalha out of pocket, não. Então vamos trabalhar com qual? Com bundle, com fee for service? Qual que vai ser o seu serviço? Ele tem que fazer um trabalho sobre aquilo. Então a gente vai valorizando o trabalho em grupo, que é muito importante, né? Você ter capacidade de interlocução. As entregas são fundamentais, a gente está aqui uma segunda-feira de manhã porque a gente se compromete com essas entregas. A leitura e a interpretação de texto, que para nós é fundamental, e a construção e a consolidação de um projeto que seja apresentado e arguído, né, de uma maneira correta a partir dos temas que foram dados. Então aí a gente consegue, acho que a gente tem conseguido consolidar um modelo, uma metodologia que consiga trazer ganhos para esse aluno a ponto dele não falar, puta, aquela disciplina, que é muito comum, né? E a gente sabe disso. O aluno, antes de chegar na sua matéria, ele já tem uma visão que vem do cara que saiu de lá. Isso. Se sua matéria é malquista na faculdade, você vai demorar alguns anos para remontar essa percepção. Não é assim? Você foi estudante, você sabe disso. Lá na UFMG, né, o Departamento de Medicina Preventiva e Social ficava no 10º andar. E entre os estudantes era falar do péssimo andar. Porque as coisas correm. Nada contra os meus professores da preventiva, mas vocês sabem que tem essa brincadeira lá dentro. Nada contra. Mas, Tiagão, cara, muito bom bater esse papo com você. É muito bom trabalhar com você. Aprendo muito. Aqui a recíproca é verdadeira, não é puxar saquismo, olhar para o público ali, porque eu também. Acho satisfação, que cara. Uma alegria. Ter você aqui e é muito prazeroso, é gostoso, né? Esse trabalho de educar e de poder contribuir. Então, é muito legal te receber aqui no nosso podcast e poder contar, compartilhar. E, aliás, se você está aí nos escutando, nos vendo e tem um caso semelhante, vai lá, @Lorenzo Tomé no LinkedIn, me conta aí o que você tem feito de diferente na graduação de medicina, qual modelo você tem usado, o que você acha que vai acontecer, como que você tem trabalhado a sua disciplina na graduação. Quero muito aprender com você, quero saber o que você está fazendo para a gente também evoluir a nossa disciplina, para a gente melhorar cada vez mais, porque não existe ninguém que dita
cátedras nesse mundo de hoje. A gente precisa ser eternos aprendizes. Exatamente. Toda hora se formando. Foi uma alegria estar aqui, Lourenço. Obrigado pelo convite. Você sabe que eu sou seu fã, na verdade. E convido a todos, né, não só a se manter ligado no Lourenço, que a gente sempre passa, eu não falo isso por puxa-saquismo não, mas essas conversas, o podcast dele, além da plataforma que ele coordena, é muito interessante, importante. Ele começou isso lá atrás, e acho que isso que nos conectou, né, por isso que você foi para São Leopoldo dar aula. E também que os educadores que porventura estejam assistindo, né, consigam incorporar isso, implementar com esses princípios de ser longitudinal, de não ser algo pontual, de conseguir por diferentes esferas que sejam das ligas acadêmicas, dos processos de extensão e das práticas curriculares que hoje são centrais para o desenvolvimento dos profissionais médicos do futuro. Trapé, obrigado. Valeu. Eu que sou seu fã, obrigado, viu? A gente deixa o recado aí, se a gente puder contribuir com a sua graduação, com a sua formação, com dicas, estamos à disposição, né, Trapé? Sim. Para compartilhar. E você também, se quiser contribuir ensinar a gente o que a gente não está fazendo, que poderia fazer, você sabe que é muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. Assine o nosso canal, aperta no sininho para você ser notificado. Me siga lá no @LorenzoTomé. Todo dia eu estou fazendo conteúdo lá sobre business, sobre negócios na saúde, e eu quero ter a sua audiência. Obrigado, até a semana que vem.